com Deus, com os homens, com a natureza, com a criação, com todas as coisas de uma maneira mais limpa das intervenções de um cotidiano que possa se fazer cheio de demandas. Então, é isso que o dia do Senhor significa. É um dia, o dia do Senhor é para o homem, como Jesus ensinou. Ele disse, falando do sábado, que o homem não foi feito para o sábado. Também o homem não foi feito para o domingo. Hoje em dia, o sábado dos cristãos é o domingo. Pelo menos quando eu nasci, o sábado dos crentes era o domingo. Eu nasci num lugar aonde, no domingo, eu que era filho de uma mãe e vó presbiterianos e de um pai agnóstico, se eu não tivesse sido salvo pelo meu pai, eu teria sido provavelmente uma pessoa muito diferente. Mas graças a Deus eu fui salvo pelo meu pai. Salvo pelo meu pai. Porque foi o meu pai que rompeu as categorias sabatistas do domingo presbiteriano da minha mãe e da minha avó. Porque por elas, no domingo eu não corria, no domingo eu não fazia dever de casa, no domingo eu não estudava nem para a prova de segunda-feira. Assim que os crentes eram, quando eu nasci, há 70 anos, praticamente. E antes desses 70 anos era pior ainda. Crente não podia nem olhar para a bola, era pecado. Fazer pezinho, jogar, brincar com a habilidade, com a intimidade com ela, era pecado. Crente não tomava banho de piscina, não ia aos igarapés, não ia ao banho, como a gente chamava lá no Amazonas. O sítio era chamado de banho. Você vai ao banho domingo ou sábado? Crente não fazia nada disso, era um dia mórbido, onde você ia domingo cedo à escola dominical, voltava para casa, comia, tirava uma soneca, se tirava, voltava correndo para a igreja. Era um dia que você passava, se possível, e quando tinha almoço na igreja, nem para casa você voltava. Porque era um dia da religião, era o dia da dominação da congregação sobre a vida do indivíduo. E tem hoje ainda tem igrejas que são assim. No geral, caiu tudo num oposto, numa avacalhação danada para todo lado, porque nem dia de descanso se tornou, passou a ser dia de cansaço em outras atividades. Mas perdeu até o dia de uma certa serenidade reflexiva para o coração, ou de um lazer relaxante. Tem gente que vai tentar fazer isso na segunda-feira, de tão exaustivo que foi o seu domingo e o seu fim de semana, mas tanto faz, porque na realidade isso tudo foi feito para mim, não para Deus. Deus não precisa de domingo, nem de segunda, nem de dia nenhum. Deus não é Deus dessas banalidades. Quando se estabeleceu o sábado como dia de descanso, foi para o homem. Pelo amor de Deus, entendam isso, não é possível, é ruim demais. Jesus repetiu tantas vezes, porque ele não podia nem curar no sábado, que os religiosos vinham em cima dele. Tu estás curando no sábado, isso é blasfêmia. Jesus tinha que usar os exemplos mais patéticos. Você escuta, se fosse um boi de vocês, seus idiotas, que caísse num buraco, vocês não iam tirar de lá num dia só porque era sábado? Você ia deixar o bicho gemer da sexta-noite até o sábado à noite, até o domingo de manhã, porque você não podia tirar o bichinho de lá num sábado, nem uma ovelha, nem nada, nem teu filho. É patético demais, é irante. E aí ele diz, o sábado foi dado não para que vocês sirvam o sábado foi dado para servir a vocês. O sábado, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem.
Assim como depois os cristãos trocaram seu sábado pelo domingo, o domingo não foi feito para o culto. O culto é de manhã, de tarde, de noite, é em espírito, em verdade, é orando sem cessar, é cultuando o tempo todo, e é cultuando vivendo, é cultuando sorrindo, é cultuando chorando, é cultuando alegre, é cultuando amando, é cultuando fazendo amor com quem você ama, é cultuando jejuando, é cultuando orando, é cultuando brincando, é cultuando nadando, é cultuando na aguinha quente, é cultuando na água gelada, é cultuando vivendo. Com alegria e gratidão para Deus. Foi feito para o homem e não o homem para o dia. Todos os dias foram feitos para o homem e não o homem para os dias. É o que Jesus está ensinando. E a inversão desse significado corrompe a nossa cognitividade, a nossa saúde emocional, interpretativa, corrompe as nossas atividades, o nosso cotidiano, mexe e altera com a nossa mente, muda toda a nossa consciência, faz a gente se tornar um ente diminutivo, mediocrizado, horroroso. Não brinque com esses detalhes, eles têm importância significativa no que diz respeito a determinar que tipo de pessoa você será. Como outro dia eu estava vendo um amigo muito amado, abrindo o coração num púlpito. Eu vou falar porque ele falou publicamente na internet, e eu estava lá com ele. Ele falando da tristeza que às vezes ele sente de ter chegado, ele tem a minha idade exatamente, nós somos contemporâneos de ano de nascimento, e ele dizendo, eu cresci dentro da igreja e cheguei aqui há quase 70 anos e não sei dançar. E ele falou isso genuinamente, com uma profunda sinceridade. Eu não sei dançar, porque eu fui proibido de dançar todos os dias da minha vida. Depois eu, que já era de igreja, me tornei vocacionado de igreja, depois pastor de igreja, aí é que eu cheguei à velhice sem dançar. E eu dei graças a Deus pelo meu pai que me salvou da religião. Porque meu pai me deixava dançar, jogar, brincar, correr, lutar, fazer qualquer coisa em qualquer dia, inclusive no domingo, e que foi o que me salvou, que normalizou a minha vida. Eu estou fazendo essa longa introdução para tentar dirimir na cabeça de algumas pessoas esse equívoco horroroso e que acaba também gerando atrofismos comportamentais, existenciais, tristes na vida de um monte de gente, quem sabe na sua. Fecha parênteses e vamos começar. Então, depois de nos ensinar sobre a espiritualidade não plástica, seja ela em que dimensão seja no dar ajuda, no dispor de dinheiro, no socorrer pessoas, no ofertar. Enfim, quando eu pego o produto do meu suor, porque a oferta é isso, é o trabalho transformado em gratidão. A oferta que você dá num templo ou numa obra social, ou socorrendo o pobre, o necessitado, o aflito, o carente, ou ajudando um trabalho genuíno, sincero, de pregação, de expansão do Evangelho, ou de manutenção de um lugar útil, que se apelida de igreja que tenha utilidade, de práticas a serviço do próximo e não de si mesma, para enriquecer o bolso do charlatão, do mercenário, do lobo ladrão que se coloca como seu apóstolo, bispo ou pastor ou dominador, seu dominis. Então, o ato de ofertar, Jesus ensinou como sair da plasticidade mentirosa
disso que a maioria pratica com cheiro de plástico da Estrela de bonecas, ou da antiga Troll de bonecas. Tudo plástico, nada orgânico, nada real, nada verdadeiro. Jesus está nos salvando da artificialidade. Aí ele nos salva da artificialidade na mecanicidade da oração. Está salvando a nossa vida da religiosidade mecânica e projetando-a para a espiritualidade sincera, para um ser em espírito e em verdade na presença de Deus. E agora, de acordo com o texto de Lucas no capítulo 11, versos 2, 3 e 4, naquele ambiente de Lucas, se diz o seguinte, que estando Jesus orando, os seus discípulos vieram a ele e disseram, Senhor, ensina-nos também a orar, como João o Batista ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a nós. Queremos aprender contigo como nós devemos orar. O que eles estão dizendo, e aqui no ambiente de Mateus, tem a ver diretamente com o contexto anterior, que é esse do verso 7, e orando, não useis, eu expliquei palavra por palavra, quarta-feira, não useis de vãs repetições, como fazem os alienados, que não sabem nada na sua ignorância absoluta. Eles só praticam os ritos ensinados mecanicamente, mas não sabem nada. E pensam que Deus é um Deus que vai se vergar diante do cansaço das repetições feitas por nós. Porque eles é que presumem que é pelo seu muito falar, repetir a mesma coisa, rezar. Terços, rosários, semanas de oração ininterrupta de um tema, novenas, são 3 meses, ou sacrifícios. Eles pensam que é assim, mas não é. Não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus está dizendo, não façam isso. Aí você vai lá para a Universal ou para qualquer outro lugar para fazer justamente o que Jesus disse. Não façam. Não façam. Quem quer que vocês façam isso todo dia, voltem todo dia, é o dono do lugar. Porque o dinheiro vai para o bolso dele. Deus nunca viu a tua grana. Como ele não está procurando a grana de ninguém. Ele não precisa de nada, ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que Deus não precisa é de dinheiro. Quem precisa de dinheiro sou eu. Quem precisa de dinheiro é o trabalho que eu faço. Se o meu trabalho é sincero e eu o faço para Deus, na promoção, divulgação do Evangelho e no socorro aos pobres e necessitados, aleluia! Esse é o trabalho, esse é o gasofilácio onde Deus recebe ofertas. É na carência do próximo, do órfão, do necessitado, é na divulgação e proclamação do Evangelho sincero, honesto e verdadeiro no mundo. Mas não é para enriquecer o bolso de ninguém, de modo algum, como a maioria de vocês faz, e ainda vão para casa dizendo que deram para Deus. Deram para Deus nada, deram para o Deus deste mundo, deram para o diabo no bolso do pastor. Forte, mais do que forte, eu quero que fosse e seja estrondoso, arrombante, insuportável. Quem me dera a insuportabilidade alcançasse o coração enganado e que se conforma com a mentira na vida da maioria de muitos de vocês. Aí Jesus diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Deus, que também é o vosso Pai, vocês têm um Deus que é Pai, um Pai que é o vosso Deus, sabe que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aí eu disse a vocês, a gente ora, é para nós mesmos não esquecermos a nossa oração. E de que ela foi posta com fé na presença de Deus. E na presença de Deus não precisa haver repetição.
O Senhor teu Deus não dormita nem dorme, não se cansa nem se fatiga. Não é um desmemoriado, idiotado, displicente. Não é como teu pai foi, que esqueceu de ti. Não é como o teu trauma estabeleceu, que a figura paterna seja. Não. Esse é um pai eterno. Eu tive um pai maravilhoso. Foi uma das melhores bênçãos que eu tive. Foi ter um pai que, humanamente falando, parecia com Deus na sua prática paterna, no seu cuidado paterno. Um pai que eu nunca precisei repetir nada, porque ele nunca me disse: ô meu filho, desculpa, aquela coisa que você me pediu com tanta importância, eu esqueci. Eu não tenho essa memória dele. Ele nunca esqueceu de nada que eu falei e pedi a ele, e eu também não fui um homem de viver pedindo muitas coisas. Nem uma criança de pedir muitas coisas. O que eu pedia, ele ouvia, e ele às vezes se antecipava. Tantas vezes ele chegou e disse: eu trouxe isso para você. Eu digo: era tudo que eu queria. Ele falou: eu notei. E ele não era Deus, mas era como um pai, Deus Pai, na relatividade dele para mim. E me inspirou de maneira absoluta, infinita, e sem qualquer relatividade, a minha confiança no Deus que é Pai, no Pai que é Deus. E bem-aventurado seja você, se apesar do pai terrível que você teve, você não confundir Deus o Pai com o teu pai mesquinho, que não servia nem para ser gente, nem homem. Guarda isso no coração e não misture o seu trauma paterno com o amor divino, que não traumatiza ninguém. Aí Jesus, nesse ambiente, dizendo: e não sejais assim, ele ensina como eu devo ser na minha oração, que não é algo para ser rezado, nem repetido. Não tem nada mais patético do que o Pai Nosso como reza. Você vê, por exemplo, as pessoas vão a uma confissão. Aí o confessor do confessionário diz, de acordo com o teu pecado, para você orar tantos Pai Nossos, aí uma outra oração, dependendo do lugar, tantas Ave-Marias, tanto isso, tanto aquilo. Te dá lá uma alquimia de preces para você repetir centenas de vezes para ser perdoado. Como pagamento, como cobertura, como propiciação, como repetição recorrente para dizer: o senhor está vendo como eu não esqueci do meu pecado, do meu pecado, do meu pecado, e tasca Pai Nosso em cima. Nada podia ser mais contraditório do que isso, Jesus dizer: não sejam repetitivos, não sejam como os alienados, não façam isso, não se assemelhem a isso. E aí a gente vai e faz exatamente a mesma coisa em nome de Jesus. Com o Pai Nosso. Aí eu não sei quantos Pai Nossos. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Eu fico vendo esses ritos de exorcismo. Especialmente os da Igreja Católica, os do cristianismo em geral, quase todos eles, com exceção do pentecostal, que não tem Pai Nosso, só tem a gritaria e palavrão. Seu canalha, demônio estúpido, safado, sai daí, deixa esse corpo. Enfim, também o que o Evangelho manda não fazer. Até o diabo a gente tem que aprender a tratar em Cristo Jesus. Como eu já falei dezenas de vezes antes. Mas não tem nada mais patético do que você ver a oração que o Senhor nos ensinou transformada numa reza. Em vãs repetições. Que Deus não ouve. Até porque o Pai Nosso não é uma coisa para ser orada, é uma oração para ser vivida. É uma oração para ser praticada. Eu, às vezes, oro o Pai Nosso, assim chamado, em grupo, porque eu aprendi nas minhas práticas presbiterianas, não raramente, a terminar as nossas reuniões de culto, louvor e pregação,
com a congregação orando o Pai Nosso e depois recebendo a bênção apostólica. Ou antes da ceia do Senhor, ou depois, mas uma única vez, e num momento de liturgia solene. Agora, no meu cotidiano, eu não me lembro jamais de ter me ajoelhado e orado o Pai Nosso como oração. Me ajoelhado e orado, Pai Nosso que estás nos céus. Eu, Caio Fábio de Araújo Filho, não tenho uma única memória de ter me ajoelhado e orado o Pai Nosso. Eu ando o Pai Nosso. Aí eu ando. Eu penso o Pai Nosso o tempo todo, de dia e de noite, porque ele faz parte de cada movimento da minha vida. E vocês vão ver isso aqui esta semana. Como a dinâmica do Pai Nosso é um passo depois do outro na completude de todos os significados e de todas as significações e de todos os atos significantes da minha existência. Aí Jesus, atendendo a esse pedido feito em Lucas, aqui em Mateus, é uma sequência que completa a lógica do não useis de vãs repetições, mas quando orardes, tem aqui o início com um portanto. Esse portanto relaciona o que Jesus vai dizer agora ao que ele tinha dito antes. Porque eu disse a vocês para não usarem de vãs repetições como os ignorantes, que pensam que é pela repetição que o Pai ouve. Não façam assim, não se assemelhem a isto. Porque o vosso Pai e é Deus, e o vosso Deus é Pai, e Ele sabe antes que vocês saibam o que precisam. Portanto, sendo assim, por causa disso, preste atenção, pelo amor de Jesus, por causa disso, Ele diz, orareis assim. E não é repetireis, orareis assim, significando a espiritualidade de vocês terá essa consciência, essa consistência, esse conteúdo, esse significado, esse entendimento. É para ser vivido nessa prática. Portanto, ele está ensinando uma oração para ser vivido, uma oração no caminho, uma oração do ser, uma oração do caráter, uma oração dos paradigmas do meu pensamento, uma oração da formatação e da configuração da minha mente. Essa oração de Jesus é uma espécie de no que pensar, como viver, como olhar, como interpretar, como adorar, como ser em espírito e em verdade, como praticar a verdadeira espiritualidade. E é uma oração que tem uma divisão natural nela, muito instintual, aonde nas primeiras manifestações, nas primeiras evocações da oração, eu me dirijo à dimensão sublime. Pai, que está nos céus, a santidade de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E na segunda parte, a necessidade humana, o pão, o perdão, a misericórdia, o livramento das tentações e uma vitória contínua sobre as práticas do mal. Na primeira dimensão, na primeira parte da oração, eu expresso a minha solidariedade para com as causas sublimes de Deus na vida. O Deus nosso, Pai de todos, como Paulo disse.
em quem todos somos, nos movemos, existimos e respiramos, Pai de todos, como diz Tiago, Pai dos Espíritos, Pai nosso, como Jesus ensina aqui. E aí eu olho para os céus e digo as coisas que eu digo que eu quero que se manifestem como realidades sublimes imediatas na minha vida, e elas só podem se manifestar não nas regiões abstratas dos lugares celestiais, mas nas manifestações substantivas e concretas das práticas da minha vida. Portanto, ao orardes, vós orareis assim: Pai nosso, Abba, de todos nós, Paizinho de todos nós. Começa com essa invocação, que no nosso caso, como Deus me habita, é uma evocação. Eu invoco a Deus quando eu estou buscando, mas eu já fui achado. Eu já fui alcançado. Deus em mim não é uma invocação. Deus em mim é uma evocação. Eu evoco Deus em mim. Eu me lembro de Deus em mim. Eu retomo a minha consciência todo dia, o dia inteiro, o tempo todo, de Deus em mim. E não só em mim, em nós. Sem acepção de pessoas. Como Jesus disse, é o Abba, é o Paizinho nosso. Não é meu Pai, é Pai nosso. Eu tenho a prerrogativa de dizer meu Pai, Pai, e de falar com Ele, Pai, e de expressar o meu sentimento pessoal das entranhas do meu ser, chamando-o de Pai na presença dele. Mas essa oração que Jesus ensinou para ser uma prática formatadora do meu pensamento, do meu entendimento, dos meus sentimentos, da minha consciência, das minhas pulsões, do meu comportamento, da minha atitude, e que é o conteúdo essencial do meu caráter, essa oração não é uma repetição, ela é praticada nos passos da vida, ela é praticada no inspirar e no expirar, no inspirar e no expirar, no inspirar e no expirar. Painho de todos nós. E quando ele disse Pai de todos nós, ele não excluiu ninguém. Ele incluiu quem sabe, ele incluiu quem não sabe. Ele incluiu os discípulos e ele incluiu os ignorantes. Ele incluiu os que tiveram lampejos e percepções e ele incluiu os que ainda tateiam sem saber de nada. Eu invoco a Deus como Pai e Deus meu, por mim e por todos. Quando eu digo Pai Nosso, eu me coloco naquele lugar de sacerdócio invocativo por mim e pelo mundo, por todos os seres humanos. A minha oração do Pai Nosso não é minha. Eu oro o Pai Nosso pelo universo, pela terra, por tudo, pelo cosmos. Porque essa é uma oração cósmica. Primeiro porque eu estou falando de Deus, que é transcósmico, que está para além de todos os cosmos, de todas as referências, que é aquele que nunca foi visto nem será visto, que é indisponível ao acesso da presunção, da busca das mãos que querem engudunhá-lo em algum lugar, em algum ambiente, ou aprisioná-lo em algum sagrado, em algum container de religião.
Está para além de tudo e de todos, mas está junto de tudo e de todos. Está em tudo e está em todos, mas não é domínio de ninguém. Está em tudo e está em todos, mas não é domínio de ninguém. Por isso é Pai nosso. Pai do meu privilégio de saber. E Pai daqueles que ainda não tiveram o privilégio de compreender, de acessar, de tomar posse, de provar, de experimentar o benefício. E eu estou aqui para tentar também fazer esse benefício que é meu se estender para o máximo de nós todos. E quando eu digo Pai Nosso, eu não estou falando para um grupo de pessoas que frequentam uma congregação. Na cabeça de Jesus isso não existia. Ele está sentado num monte verde, na Galileia, com um grupo de discípulos e uma multidão que seguia crescendo em volta. Ninguém tinha sido batizado. Você não ouve dizer, então, Jesus batizou a Pedro, Jesus batizou a André. Você sabe quando foi que Jesus batizou a João, a Judas, a Tadeu, a Bartolomeu, a Tomé, a Judas Iscariotes? Quando foi? Os evangelhos acham isso tão importante que ninguém narra nada sobre isso. Nenhum dos evangelhos. Então Jesus disse, faça uma fila indiana que hoje é o dia do batismo. Quando foi isso? Em Jesus, no evangelho, nem isso. Por isso não tinha ninguém para ser dito como separado. Não, esses aqui ele falou para os que já estavam ali com ele, que já eram os batizados, os membros. Jesus não tem membro. O membro de Jesus é quem se faz membro da seiva da videira. É quem assimila a palavra, é quem bebe a palavra, é quem sorve a palavra, é quem vive por meio dessa seiva de Deus no ser. Esse é o membro, é ramo. Não é nada do que você aprendeu nesses quase 2000 anos de perversão do Evangelho. Vocês creem numa plasticidade das mais nojentamente pervertidas que foi ensinada a vocês. Tem nada a ver com Jesus. Preste atenção no que eu ensino e confira no Evangelho e veja se o que Jesus ensinou tem alguma coisa a ver com o que você pratica. O Pai é nosso. E não é o nosso circunscrito à minha congregação, à tua, nem aos cristãos, nem ao cristianismo. É Pai de todos, como diz Paulo aos Efésios. É Pai de todos, está em todos. Age por meio de todos, os que querem, os que não querem, os que sabem, os que não sabem. Ele está sobre todos. Goste você disso ou não. Digam aos seus teólogos que isso é heresia ou não. Eles vão ter que dizer isso um dia na cara da verdade do Deus Santo. Que eles não consideraram que Deus era o Pai de todos porque a teologia deles ensinou que não era. Eles é que vão ter que viver com as consequências dessas presunções diabólicas que eles enfiam na mente e no coração de vocês. Desculpem a franqueza, eu não estou com delicinhas no meu coração para apresentar a nenhum de vocês. Portanto, orareis assim, Pai, Painho, de todos, do maior, do menor, do que sabe, do que não sabe, daquele que tem os alinhavos de alguma compreensão e dos alienados de tudo. Ainda assim, Ele é Pai de todos. Pai nosso. E quando eu digo Painho nosso, eu estou dizendo nosso de verdade. O que muda completamente o meu olhar é a minha interpretação da humanidade. Me obriga a olhar para trás, a olhar em todas as direções. E a olhar para cima, porque Paulo vai dizer, Pai de toda a família de quem toma o nome, preste atenção,
Paulo diz isso aos Efésios, de quem toma o nome toda a família, tanto na terra quanto nos céus, Pai dos anjos, dos principados e potestades, da grande nuvem de testemunha, da igreja dos primogênitos arrolados dos céus, dos trilhões e trilhões e quaquilhões de criaturas que o Apocalipse nos descreve, números inumeráveis de gente dizendo digno é o Cordeiro. De pessoas, de pessoalidades, de identidades, de naturezas, de energias, de criações, de consistências diferentes, todos adorando o mesmo Paim, em espírito e em verdade. Aí quando eu digo Pai Nosso, tem que morrer dentro de mim todo tipo de diferenciação. Como hoje eu postei, eu não sei se o Caio ali dentro conseguiria pegar o meu Instagram e postá-lo para vocês verem. Eu postei um post da deputada Carla Zambelli. Ela pega uma águia, sim, aquela águia americana mesmo, com todo o perfil das águias americanas, e bora com aquela asa poderosa, é uma das águias mais poderosas da Terra, com aquelas garras, com a bandeira de Israel numa asa e a bandeira americana de outra asa, vindo com as suas garras sobre Gaza. Porque o cristianismo acha que Deus é deles, é uma prerrogativa deles, é uma propriedade deles, é um Deus propriedade do cristianismo, especialmente americano. E que, mesmo rejeitado pelos judeus, dá uma predileção absolutamente superior e especial a quem quer que tenha nascido com DNA judaico. E eles nem sabem que, se é uma questão de DNA, os palestinos têm o mesmo DNA dos judeus. Com a diferença só de mãe, mas o pai é o mesmo. É como se meu pai tivesse tido um filho antes de mim, chamado Ismael, com uma mulher, e depois eu tivesse nascido, filho da dona Laci, que ele botou o nome de Caio. E eu odiasse o outro só porque era filho de uma outra mãe. E conseguisse viver quase 4.000 anos com ódio do outro. E fizesse disso uma ideologia. Fizesse disso religião. E fizesse disso tudo que se fez disso. E aí ainda há quem ache que existe uma diferenciação, que quando a gente diz Pai Nosso, a gente não está incluindo todos os seres humanos. Os palestinos. Se a questão tem a ver com o DNA de Abraão, o palestino tem que estar mais do que dentro, no ninho dessa oração. No ninho dessa oração. Eu não estou entendendo nada do que você me falou, Gabiru, fala alto. O que eu pedi está o quê? Ah, está ali no canto, agora é que eu vi que está no canto da tela. Está ali o post. Eu queria que ele tivesse posto em tudo, me coberto, para todo mundo ver com clareza. Mas se não dá, já está bom assim, já ilustra. Botei lá no meu Instagram com um texto. Porque esse é o espírito da perversidade. É o Pai Nosso só daqueles que eu gosto. É um Pai Nosso pagão. É um Pai Nosso incrédulo. É um Pai Nosso abominável. É um Pai Nosso de alguns. Não é de nós todos. De modo nenhum. Mas Jesus, e é com ele que eu oro, não com a Carla Zambelli, nem com os crentes norte-americanos, nem com os crentes brasileiros, nem com o cristianismo, é Pai Nosso. É Pai até de gente no cristianismo, até da gente, até das nossas presunções e presunçosos que somos. Pai de muçulmanos, Pai de budistas, Pai de confucionistas, Pai de ateus, Pai de agnósticos, Pai Nosso.
Se esse Deus não puder ser Deus de quem o reconhece e de quem não o reconhece, eu digo na cara dele que ele não é Deus. Porque eu sou pai dos filhos que me reconhecem e dos filhos que não me reconhecem. Se eu estivesse, graças a Deus, todos os meus filhos me reconhecem como pai. Mas se eu tivesse algum filho que não me reconhecesse como pai, era problema dele. Eu não deixaria de reconhecê-lo como meu filho e de ser pai para ele e de fazer bem a ele incondicionalmente. Não é possível que o meu coração finito, caído, pecador, pecaminoso e mau seja melhor do que o do Pai eterno, que é Pai nosso, que é Pai de todos. Eu digo isso com ira santa, porque é insuportável ver o que a religião faz na cabeça das pessoas, usando Deus contra os outros seres humanos. E só não tem o credo, só não tem a catequese, só não tem a peculiaridade espaço-temporal, político-econômico, geopolítica da catequese perversa da religião, só isso. Mas o Pai é de todos, está em todos, age por meio de todos, é Deus de todos. Pai nosso, Abba nosso que estás nos céus. E quando eu digo isso, como eu falei, a minha mente muda na interpretação da existência. As geopolíticas ficam mínimas. Vocês ficam chocados comigo quando eu digo que eu não tenho um pingo de patriotismo dentro de mim, você entendeu? Esse negócio de matar pelo Brasil ou morrer pelo Brasil, eu nasci sem isso dentro de mim. Porque meu pai também nasceu sem isso dentro dele. E o meu avô também nasceu sem isso dentro dele. E na minha maneira de ver, qualquer pessoa humana, madura e genuinamente humana não divide a vida com essas categorias estabelecidas por uma geopolítica estuprante. Se eu tivesse que ser patriota, eu teria que ser patriota dos tupis guaranis, dos povos que, inclusive, os precederam aqui, porque eles já fazem parte de uma sucessão milenar de outros povos que pré-habitaram essa terra antes deles e que foram vencidos por eles. E eles vencidos por nós. E eu vou ser patriota da carne, do sangue, da cruz e da espada, só porque se chamou essa terra de Brasil e agora eu vou sair para morrer por ela? Não, eu só existo para viver pelos cidadãos dela, mas não tenho nenhum compromisso com a morte em nome dela. Nenhum compromisso com a morte não me contem entre os patriotas de nenhuma natureza, porque eu não o sou. A minha pátria, como disse Paulo, que era judeu, mas se mostrou não patriota de terra nenhuma. E quando Jesus disse que Deus não é Deus de lugares, mas é para ser vivido em espírito, em verdade, em qualquer lugar. E os meus irmãos não são irmãos de DNA nem de gene, mas são irmãos de humanidade. Não são irmãos só pela proximidade, mas até irmãos na diferença. Irmãos, eventualmente até no antagonismo, são meus irmãos. E continuarão a ser, não é preciso que haja uniformidade nem homogeneidade, eles são meus irmãos. Porque o Pai que nos criou é um só e é o mesmo, e é por causa do Pai único que eu faço parte de uma irmandade universal e transversal, transversica, trans e multidimensional. A minha igreja não está só aqui. A minha igreja está nos céus e está na terra. É a igreja daqueles que tomam o nome dele tanto na terra quanto no céu, para além das fronteiras de qualquer ambiente sociopolítico, religioso, especialmente o cristianismo. Ele está respondendo orações em todos os lugares da terra. Como ele mesmo disse nos profetas do Velho Testamento, como Jesus diz, como os apóstolos dizem, você só não quis ver porque foi enviserado, você se transformou besta.
tem alguém montando em você há muitos anos e você não enxerga nada que não lhe seja ordenado. Por isso é que a sua vida caiu nessa mediocrização espiritual horrorosa, tenebrosa. E é por isso que a palavra que eu digo em nome de Jesus se torna insuportável. Está dando coceira no teu ouvido, não está? Coçando para todo lado, esse herege, desgraçado, não sei o que e tal. Mas eu vou falar até você não suportar mais. Até você não aguentar mais. Tanto faz para mim. Não é a você que eu sirvo, nem é contigo que eu tenho qualquer compromisso. Eu tenho um compromisso que transcende ao teu prazer, ao teu desejo, ao teu capricho. É Pai Nosso. E quando eu entendo que o Pai é nosso, a minha interpretação política do mundo muda. A minha interpretação socioeconômica do mundo muda. A minha interpretação de compromisso, de vínculo humano, deixa de ser patriótico e passa a ser fraterno universal. Deixa de ser cultural e passa a ser transcultural. Deixa de ser exclusivo e passa a ser absolutamente inclusivo. Deixa de ser local e passa a ser translocalizável e transdimensional. Quando eu digo Pai Nosso, com consciência real, não como reza, mas com reflexão, ponderação, consciência, meditação, que me põe num caminho de transformação da minha mente, do meu entendimento, do meu olhar. Isso transforma, converte, altera, regenera, muda, recria, produz um regênesis em todo o meu ser. Fomenta a mente de Cristo em mim. Alimenta o pensar de Jesus e mimetiza o pensar de Jesus com a minha produção de pensamento pessoal, de modo que o meu pensamento pessoal vai sofrendo uma absorção pelo pensamento de Cristo Jesus. Porque para Jesus ele está orando a oração que ele orava. Ele está me ensinando a orar como ele via, como ele interpretava, como ele sentia, como ele praticava. Portanto, essa oração é a oração da mente de Cristo. Você quer ter a mente de Cristo? Aprenda a oração da mente de Cristo, do forjamento da mente de Jesus em mim. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, só temos a mente de Cristo se aprendemos a ser esses macários. São os macários e só os macários, só os bem-aventurados ensinados por Jesus aqui em Mateus 5, é que conseguem fazer essa oração com consciência crescentemente dilatada. Do contrário, você vai ficar na sua reza evangélico, católico, cristão, até morrer na sua ignorância. E é de ignorância que você vai morrer. Pai nosso, Pai de todos. E aí, eu aconselharia uma leitura imediata da carta de Paulo aos Efésios, para você dilatar, para você tirar essa camisa de força dentro da qual você vive preso, para você destapar a sua boca emudecida pela repetição emburrecida da oração que nem Deus quer ouvir. Leia a carta de Paulo aos Efésios. Leia a Epístola aos Hebreus, para você ver como a gente
deveria estar servindo a uma consciência espiritual infinitamente mais dilatada do que aquela que você assiste no melhor culto, que ainda é pobre, pobre de marré, marré, marré. Pai nosso, que estás nos céus. Nos céus. Estás nos céus não significa dizer que ele não está na terra. Significa dizer que a terra e a minha oração aqui na terra faz parte de uma dimensão. A terra faz parte de uma das dimensões celestiais. Eu estou aqui cercado de principados, de potestades, de mundos invisíveis. São mais os mundos invisíveis ao meu lado do que as visibilizações que você enxerga nesse jardim que me circunda. E acima disso, mais camadas, mais camadas, mais camadas, mais camadas. Pai de todas as camadas, de todas as dimensões, de todas as existências, que atravessa todas as existências de todos os mundos paralelos ou superiores, são apenas designações da codificação limitada do meu português. Mas Ele é o Pai de todas as coisas, de todos os espíritos, que está acima de todo principado, potestade e poder, de toda civilização, de todo e qualquer objeto que apareça para cuja realidade a gente dá qualquer que seja o apelido da hora ou a designação do momento. É Pai de todas as existências. De tudo que você não compreende, Ele é o Pai de todas as coisas. E de tudo que você abomina, Ele é o Pai. E enxerga o que você não vai conseguir ver, porque você não consegue enxergar nem seus filhos. Não consegue enxergar nem seu pai direito, nem sua mãe, não consegue enxergar nem a você mesmo. Um dos maiores problemas que eu encontro o dia inteiro é um problema de autoimagem, porque o cara não consegue nem se ver, nem se enxergar, ou ele se enxerga para menos, ou ele é narcisista e se enxerga para mais. Mas ele mesmo, ele não sabe quem é. E se arroga a julgar, ou a teologizar, ou a filosofar. Vai conhecer primeiro as tuas pregas, ô hipócrita. Diria Jesus hoje em Mateus 23, vai conhecer primeiro as tuas pregas, ó hipócrita. Depois vai tirar o cisco do olho do teu irmão, seu mentiroso. Pai nosso, que estás nos céus. Eu já passei 1h e tanto do que eu iria falar e eu vou parar aqui agora. Mas amanhã eu volto com você. Aliás, amanhã não, amanhã é sexta-feira, não é? É sábado. Eu estou perdidaço aqui com esse dia de finados na quinta. Mas eu vou continuar com você na terça-feira que vem. Pegue o que eu disse hoje, mande, compartilhe, divulga, espalhe com todos os seus amigos, os que gostam e os que detestam. Mas não se envergonhe do Evangelho. O que você ouviu hoje aqui é Evangelho. Para você, para os seus amigos religiosos, pode até ser uma heresia. Mas para milhões de conhecidos seus que não te aguentam e não aguentam, o ambiente da tua religiosidade para eles é uma libertação. É uma salvação. É um uau. É um eureka, como aleluia, glória a Deus, até que enfim achei alguma coisa que faz sentido. Porque eu sei que tudo que eu digo faz sentido para todo mundo que quer sentido. Só não faz sentido para você que foge de sentidos e de significados que transcendem a burrice imediata da sua catequese e da sua doutrinação religiosa. Oh, paizinho, 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 paizinho de todos nós, dos que eu gosto, dos que eu não gosto,
daqueles que eu admiro e daqueles aos quais eu desadmiro, daqueles nos quais eu vejo o teu reflexo, e também, Pai, daqueles nos quais eu só vejo a sombra da malignidade, porque não foram ainda iluminados pela luz da vida para serem libertos da treva que os invólucra, que os veste, que os cobre, que os mascara, e eles nem percebem. Espírito Santo, é tudo contigo. O que sai de mim vem de ti. E que isso que tu tiraste, produziste, emulaste de dentro de mim, sem que eu precisasse pensar antecipadamente numa única frase adiante, que essa palavra chegue ao coração de todos aqueles que ela possa alcançar, aqui ou na terra toda. É o que eu te imploro com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.